Agora a gente vai, enfim, para análise do terceiro filme, né? Que esse vídeo tá ficando bastante longo. E eu amei o filme. E eu meio que, como eu falei, como ele explicou umas coisinhas no especial de Natal, deu liberdade para nesse terceiro filme ele ser bem frenético. Que o filme todo tem esse senso de urgência. Que eu já vou aproveitar aqui para discordar de um dos comentários que eu ouvi, falando que o filme começa com o Peter Quill bêbado e eles não elaboram isso no restante do filme, porque o filme, primeiramente, não é para ser focado assim na bebedeira do Peter Quill. A gente sabe que o Peter Quill sofreu com a morte da Gamora e sofreu de novo o retorno dela, né? Uma versão dela alternativa que não chegou a conhecer os Guardiões. E ele tá nessa, sabe? Tipo, vivendo um luto. Tanto que no especial de Natal ele tá no luto, assim, mas não tá naquele momento ruim, sabe? Da depressão. Pra quem tem depressão, sabe? Quem tem esses momentos, sabe, que tem momentos que a gente consegue vigir, consegue interagir de forma normal, sabe, tipo, não muito alegre, mas também não muito triste, mas tem horas que a tristeza pega de jeito, e quando pega, aí a gente desaba. E no filme, no volume 3, o Peter que tava nesse momento. No especial não, no especial ele tava conseguindo gerenciar as emoções dele de uma forma razoável ali, né? Tipo, ele tava pra baixo, tanto que o Drax e a Mantis vão pra Terra, né? Sequestrar o Kevin Bacon, né? Pra ver se animam o Peter. Mas o filme começa com ele mesmo entregue, né? A esse momento, né? De tristeza dele, bebendo. E é uma abertura linda, né? Com o Rocket lembrando a época dele de filhote ali, quando ele foi pego pelo alto evolucionário e o alto evolucionário começou a fazer experimentos nele. E o Rocket cantando, né? Creep. E tipo, você vê que o James Gunn usa a música. E não é só nesse filme, nos outros também, que ele usa a música ali e a letra da música ela fala ela fala com a história, ela conta a história. Ele usa a letra da música ali pra contar a história. A música não tá ali porque ela é bonitinha, porque ela é da moda, ou porque ela é famosa. Entende? Porque tá no filme ali porque todo mundo conhece, então. Não, ela tá ali meio que pra ajudar a contar a história. Tanto as canções quanto a trilha sonora mesmo, que aqui não foi feita por Tyler Bates, porque eu acho que ele teve conflitos de agenda e não conseguiu fazer a trilha sonora. Mas tá o John Murphy, que ele fez a trilha do filme do Esquadrão Suicida, dirigido e escrito pelo James Gunn. E tá boa também, tá bem legal. E eu gostei que eles não esqueceram do motif, né, que é o tema, pra assim dizer, dos Guardiões. O motif é tipo, sabe o tema do Superman? Então, isso é um motif. Sempre que você escuta essa musiquinha, você... Superman. Que nem o Danny Elfman tentou usar isso naquela versão péssima da Liga da Justiça. Não sei qual é a mais péssima. Ou vou fazer um vídeo sobre o Snyder. Enfim, eu falo mais disso. Mas voltando a Guardiões Volume 3, a música, ela... E aqui é bem isso, assim, eu fui até atrás, assim, pra ver, pra ler a letra, assim, com mais
tranquilidade, assim, e depois de ter visto o filme, eu consigo ver, né, que a letra ela conversa bem com as cenas. E o único momento, assim, de tranquilidade, assim, né, por assim dizer, né, apesar daquela sensação de trepê, tanto do Rocket quanto do Peter, é só ali no começo. Eu acho que até os outros guardiões, né, porque como o líder deles, assim, por assim dizer, o Peter tá quebrado, assim, né, emocionalmente, eles meio que se veem meio que sem pra onde ir, né, mas estão ali, né, tá a Nebula com o Groot colocando o leiteiro dos guardiões ali e tal, no lugar nenhum, tá a mão dispensando, o Drax não, né, mas eu acho que o único momento de tranquilidade é ali. E aí ele meio que acaba junto com a música. Começa uma outra música, né? Que é a Nebula. Aquela cena que a gente vê no trailer da Nebula carregando o Peter porque ele tava podre de bêbado, né? Tava desmaiado de bêbado. Não foi porque ele levou o tiro nem nada. E depois que ela coloca ele na cama, né? Que ele até confunde ela com a Gamora, né? Mas enfim. Depois que ele coloca ela coloca ele na cama, acaba que o Ip começa a tocar outra música. E nisso que começa a tocar outra música, aparece o Adam Warlock que já começa a cair no palco com os Guardiões, luta com a Nebula, com a Mantis. Daí ele dá uma rajada de energia, eu acho que é rajada de energia, né, com o nome, o poder dele, não sei qual. Ele dá uma rajada no Rocket e a partir daí que começa o plot do filme, que é todo em volta dos Guardiões quererem curar o amigo deles. E aí já vou explicar um pouquinho sobre o Adam Warlock, né, que tava todo mundo ansioso desde o Guardiões Volume 2, né, que ele é meio que anunciado ali pela Soberana lá, que é como uma revanche, né, contra os Guardiões. E tem muita gente que tá reclamando que, né, que ele ficou ali meio que mal utilizado. Eu acho que não. E eu acho que como, né, o Adam Warlock é um personagem da Marvel e como o filme é o último filme de James Gunn, ele achou melhor concentrar nos personagens que ele já estava trabalhando desde o primeiro, né, e desde o segundo também como amante, do que pegar um personagem novo e ter que, né, você aprofundar, porque não é um filme do Adam Warlock, é um filme dos Guardiões, é um filme meio que para encerrar essa fase desses Guardiões. Vai ter outro? Provavelmente, mas não vai ser pelas mãos do James Gunn, então é para encerrar mesmo esse arco. Então ele meio que apresentou o Adam Warlock ali, e o Adam Warlock vai ser usado em outros filmes, como a gente tá cansado de ver, né, de personagens ser apresentados num filme e só ser aprofundado em outros. O próprio Gavião Arqueiro foi isso, que ele foi apresentado ali no Thor, e a gente só foi ter um aprofundamento maior dele, assim. Primeiro Vingadores, assim, Vingadores Era de Ultron foi bem mais, assim, que a gente viu que tem uma família e tal, então, assim, não se preocupe com o Adam Warlock, que ele ainda vai ter vida longa ali na Marvel. Então, aí já pra explicar essa coisa da bebedeira do Peter que não ser elaborada, não ser, né, estendida mais pelo filme todo. Porque assim, ele viu o amigo dele levar uma rajada no meio do peito. Tentou ajudar o amigo dele, mesmo bêbado ali, né, porque ele, quando o Adam Warlock surgiu ali, ele, né, deu nem tempo de ele passar a bebedeira direita, já acordou logo um susto lá, tentou ajudar, né, a tirar no cara, não conseguiu. Depois ele foi tentar ajudar o Rocket, né, colocar o kit médico, que lá no espaço eles usam um negócio eletrônico lá, que
tem um conflito ali no hardware, sei lá o que, do Rocket que não aceitou ali. Que a Nebula até explica, né, que tem algum bloqueio ali eletrônico que não deixa o kit médico funcionar nele. E dali ele meio que, né, tipo, na base da adrenalina, a bebedeira dele foi pro espaço, literalmente, porque ele já tava focado em salvar o Rocket de qualquer jeito. E o filme todo, como eu disse antes, é toda a parte do senso de urgência. Que o filme todo é assim, não, a gente tem que salvar o Rocket e a missão deles ali é salvar o Rocket. E teve outra coisa que o pessoal reclamou sobre o Rocket, né, ficou confuso, né, e os flashbacks que tava passando. É simplesmente o Rocket lembrando do passado dele, sabe? E eu entendo o porquê ele fica lembrando do passado, porque é algo que provavelmente fica na cabeça dele desde que ele fugiu do Alto Evolucionário. E só agora no terceiro filme a gente teve a possibilidade de ver o que passa na cabeça dele, o porquê dele ser do jeito que ele é. E é um ótimo recurso assim pra gente conhecer o passado do personagem. E como muitos disseram também, eu concordo bastante, que é ali quando a gente vê que o Alto Evolucionário é um grande FTP, né? Porque no tempo, nos dias atuais, assim, a gente não vê muito a não ser um pouco no terceiro ato, mas no começo a gente não vê muito ele sendo muito babaca. Normalmente no comecinho ali com soberanos, mas eles meio que merecem. Mas nas memórias do Rocket que a gente vê ele sendo mas bem babaca mesmo. O lance de experimento em animais, o lance de tratar o Rocket, sabe, como nada, mesmo o Rocket sendo inteligente, sabe? E o interesse dele no Rocket é só no cérebro dele, sabe? Porque um ser que é diferente dele é tão inteligente quanto ele, ou talvez até mais, sabe? Pra sacar essa máquina que não tá funcionando porque um fio ali não tá conectado de jeito. O vilão desse filme é ótimo, né? É um dos melhores vilões, né, da Marvel ali. E não é porque eu gosto, né? Não é porque eu sou fã do James Gunn, mas ele sabe escrever vilão, assim. Tipo, o Ronan era pra ser aquele vilão caricato mesmo, né? Porque o que importava ali era contar a história dos heróis. No segundo, né, como o vilão tinha ligação, né, com o herói, fazia sentido ele ter um pouco mais de profundidade. Tá tendo reforma em algum lugar aqui, então, enfim. Então vou acelerar aqui, né, para o vídeo não ficar mais do que parece. Porque parece tanto que provavelmente deve estar. Mas o Alto Evolucionário é um vilão, assim, vilão mesmo, sabe? Não é aquele. Porque a gente já meio que se acostumou com um vilão com passado, com um vilão com. Apesar que o Egg não tinha uma explicação assim, sabe? Não era um Thanos ou Killmonger, né? Que tem um porquê plausível, assim, né? De você ficar pensando, talvez ele tenha razão. O Ego não tinha isso, o Ronan também não. O Ronan era um extremista. E o Alto Evolucionário, eu acho que ele, pra mim, assim, ele é meio que um cientista malvadão, sabe? Aquele cientista que sem moral, sabe, pra limitar ele. Então ele acha que qualquer coisa, qualquer ser que tá ali pra servir
o intuito dele, as metas dele. E é um cara bastante... Eu ia falar narcisista, né? Mas tem gente que não gosta muito desse termo. Eu gosto, sabe? Eu não gosto de como foda, né? Você tem que me adorar um Deus, é um cara com um complexo, literalmente, de Deus aí. Gostei também dos amigos do Rocket, né? Que a gente vê pela memória dele, a Layla, o Tiflis e a Shawn, né? Flor, não sei pronunciar em inglês. É um dos momentos mais tocantes do filme, né? Tipo, a gente conhecendo eles. Até eu vi no trailer a música Since You Begun do Rainbow, e eu achava que essa música seria para ilustrar o sentimento do Peter em relação a Gamora, mas na verdade era para mostrar o sentimento do Rocket em relação a Layla e os amigos dele na época que ele era filhote ali, preso ali com uns experimentos do Walter Funcionário. E é uma das músicas que eu escuto hoje e eu já fico emocionado, que tem gente que criticou esse sentimentalismo, né, do Gunn, e eu acho que ele soube usar bem, né? Não sei se eu falei antes, eu tô meio, enfim, falando pela emoção, né? Mas eu acho que nesse filme cabe, né? Porque a gente acompanha os personagens e cabe. E como ele explicou numa entrevista que ele meio que viu os 3 filmes meio que uma estrutura de uma história, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão, então é sempre no terceiro ato que as coisas acontecem de uma forma meio doida, né? Porque é o encerramento daquilo, então tem que ser catártico, acho que é a palavra. Para finalizar, eu tenho que comentar sobre mais uma coisa que criticaram no filme, porque eu vejo muito crítico que resolve criticar o filme, mas parece que não presta atenção no filme ou escolhe alguma coisa boba, né, pra ter o que criticar, pra ser o chato do rolê. E essa coisa que eu queria falar agora é sobre a personagem, eu acho que o nome dela é Phyla. Eu não sei o nome dela, mas é uma das crianças que os Guardiões resgatam ali, que é o último experimento ali é a última espécie que o Walter Funcionário criou. Porque teve gente criticando, como assim aquela menina tá nos Guardiões, eles nem sabem se ela tem poder, nem foi explicado que ela tem poderes. E porque nos quadrinhos ela é a filha do Marvel, né? E ela se torna uma das Capitã Marvel, né? Futuramente. Mas no filme ela é, como eu disse, dessa espécie que criada pelo Alto Funcionário. E eu tenho que responder que sim, foi explicado no filme. Umas 3 vezes, pelo menos, pelo próprio Alto Funcionário, falando que aquela espécie daquelas crianças, ela pode correr não sei quantos quilômetros sem suar, sem cansar, que dorme 2 horas, eu acho, 3 horas por semana, alguma coisa assim. Então já dá pra entender que é um ser poderoso. E por eles ter criado também os soberanos e por fim também o Adam Warlock, né, que é poderoso pra caramba, então dá pra se ter uma ideia que aquelas crianças e que aquela espécie daquelas crianças também são poderosas. Então, e se a gente for lembrar também, a formação original dos Guardiões tinha um Peter Quill que não tinha poder nenhum, que só usava arminha. Então não tem essa coisa, meu Deus. Enfim. Crítico caçando pneu. Enfim, é um filme que eu emocionei. Eu quase chorei
Na verdade eu chorei, né? Eu me segurei ali porque eu tava perto de uma galera meio que jovem ali, né? Que tava ali meio que zoando. E eu tava me segurando pra não desabar ali no choro em muitas cenas, né, que são bem tocantes, inclusive dessa turminha do Rocket, né? Da Layla, que é da Layla, do Tiffany, né, e da Shawn, né? Ainda mais a cena das mortes deles são bem impactantes ali, né? Porque. E de novo, o James Gunn usando, sabendo, né, manipular a emoção, porque as mortes dele, assim, você vê, não é que nem aquele filme que a pessoa leva um tiro e é câmera lenta, né? Ou o ser, né? No cacau do bicho, né? Mas ali foi meio que rápido, sabe? Porque no momento de fuga do Rocket, e você nem para pra pensar naquele momento que aqueles seres você entendeu? Aqueles bichos não sobreviveram, né? Porque o Rocket estava sozinho com o Groot quando a gente conhece ele nos Guardiões. E a gente acha que ainda tem possibilidade de destruir, né? Que provavelmente eles devem estar em outro planeta, não sei o que. E de repente o outro funcionário chega lá, ou um dos guardas, eu não lembro bem, né? Faz tempo que eu vi o filme. Matam os três, o outro funcionário mata a Layla na frente dele. E depois os outros dois morrem. E ele começa a chorar, porque não sabe o que fazer, começa a chorar. O alto funcionário tira a cara dele, e do nada a gente vê nascer ali o Rocket que a gente conhece, que é aquele Rocket violento, e a gente vê que aquela violência toda surgiu ali, sabe? E tem um momento ali no filme que ele explica, que o próprio Rocket explica pro outro funcionário ali que a máquina que faz os bichos lá ficarem dóceis, né? Não tava funcionando porque que nem eu falei, tava com um fiozinho desconectado lá. Enfim, eu amei esse filme. Foi um dos filmes que eu mais chorei mais ainda do que o Ultimato, sabe? Porque apesar de eu gostar dos Vingadores e tal, o meu apego emocional é maior com os Guardiões do que foi com os Vingadores. E foi bem emocionante ver esse filme. Eu queria ver de novo no cinema, não sei se eu vou ter dinheiro, mas quando eu estrear no stream eu vou assistir, e talvez me emocionar de novo. Teve cenas pós-créditos. A primeira, é claro, mostrando que a equipe continua. E tem essa coisa também que ninguém dos Guardiões morreram, né? Que todo mundo esperava que algum personagem fosse morrer, né? E o James Gunn, sabiamente, eu tô falando muito bem do James Gunn, mas ele merece, porque é aquela coisa de você surpreender o público. O público tava meio que, eu acho que, acostumado com o Ultimato, né? Esperando, porque tal ator falou que não vai continuar na Marvel, então isso significa que o personagem dele vai morrer, porque a gente já viu em Ultimato isso acontecer, ou a gente já esperava que fosse acontecer, né? Com o Tony Stark. Eu acho que eu vi o Negra, eu acho que foi o único personagem que a gente não esperava que morresse, mas o Tony Stark, ou o Steve Rogers ficando no passado, mas a gente só esperava que esses personagens tivessem a sua conclusão de um modo que não desse para eles voltarem mais. E aqui foi legal que o James Gunn, ele simplesmente teve uma outra solução, assim, né? Que ele até fala numa entrevista de carro, mas enfim. Que ele fala numa entrevista que nem sempre você precisa, para terminar a história do personagem, nem sempre você precisa matar ele. E eu gostei da solução, que simplesmente o grupo se reúne ali, o Peter vê, entende, porque no começo do filme a Band tenta conversar com o Peter, né, perguntar porque ele nunca voltou pra Terra, pra ver a família dele lá.
E o Peter no final ele entende isso e ele resolve voltar pra Terra, né? Pra ficar com o avô dele. O Amantes resolve descobrir o mundo, porque ela só tinha, desde que ela nasceu, ela só viveu para atender as necessidades do ego e depois as necessidades dos guardiões, como ela mesmo fala no filme. E agora era a hora dela descobrir descobrir o que ela queria, né? E a gente vê uma cena até muito bonita, um pouco antes disso, dela não controlando as emoções, mas compreendendo as emoções daqueles bichões. Eu esqueci o nome da raça daquele bicho lá, que aparece até no Guardiões Volume 2, que é um que só tá vomitado com íris, aparentemente. E ela, enfim, ela resolve se descobrir viajando junto com aqueles bichos lá, ficando apenas a Gamora, o Rocket, o Groot e o Drax. A Gamora não, a Nebula. Fica a Nebula, é que eu tô acostumado. A Nebula, o Rocket, o Drax e o Groot. E a Nebula, ela fica como meio que como uma prefeita ali de lugar nenhum, gerente ali para cuidar das pessoas, né? Porque no fim do filme, né, eles enfrentam o alto revolucionário numa cena belíssima também, que é catártica também, né? Que a gente simplesmente se sente fingado ali, né? A gente sente que os amigos do Rocket foram fingados, e o próprio Rocket foi fingado, né? Naquela batalha contra o alto revolucionário. E o Rocket mostra que ele não é igual o alto revolucionário, ele salva todo mundo. Ele salva tanto as crianças, quanto os seres humanos, quanto os animais que estavam lá também. Então, daí a Nebula, ela fica no lugar nenhum para cuidar de lá. O Drax, né, aparentemente ele fica por lá também, né? Não explica muito, porque na cena pós-crédito ele não tá na equipe nova dos Guardiões. E os novos Guardiões se resumem a Rocket, Groot, o Gragny, que tem um arcozinho, assim, um mini arco bom ali, junto com a Cosmo, né? Que ele fala que a Cosmo é uma cachorra má e ela passa o filme todo tentando fazer ele botar atrás nisso. Então é o Rocket, o Groot, o Gragny, a Cosmo, tá na nova formação, o Adam Warlock, né, que ele enfrenta a equipe ainda em alguns momentos do filme, mas no final ele é salvo, né, pelo Groot até, e aí ele fica sem entender, e o Drax fala assim, o Groot fala em Groot e o Drax traduz pro Adam falando que o Groot falou que todo mundo merece uma segunda chance. E a outra integrante do grupo é essa menina Farla, não sei o nome dela corretamente. Falta falar da Gamora. A Gamora da alternativa, né, da Terra Alternativa que foi para lá. Todo mundo achou que ela ia voltar com o Peter, não sei o que, mas acabou ela entendendo, que nem no primeiro filme ela entendendo, né, a persona do Peter e dos outros ali, né? Mas ela decidindo que ali não é o lugar dela, que ali é o lugar da outra Gamora, que o lugar dela é junto com os Sagadores, né? Ela agora é do mesmo grupo de Sagadores daquele personagem do Sylvester Stallone.
E é isso. Eu acho que não tem mais a comentar, não sei se eu esqueci mais alguém. A Nébula teve uma evolução bastante boa, né? Tem um momento bastante bonito, assim, que quando o Rocket volta à vida e ela escuta a voz do Rocket, ela é a primeira a se emocionar ali. Tem um momento do Groot que é engraçado que essa Gamora ela passou o tempo todo não entendendo o que o Groot fala, né? Achando que os outros inventam o que o Groot falava. E aí o Groot fala com ela no finalzinho e ela responde o Groot, e aí ela se toca que ela começou a entender o Groot. E quando o grupo se reúne ali no final pra se despedirem uns dos outros, o Groot fala, eu amo vocês, caras. E é um toque ali do James Gunn ali pra mostrar que a gente passou tanto tempo com o Groot que até a gente tá começando a entender o que o Groot fala. E a última cena pós-crédito ali é do Peter com o avô dele na Terra. E tem aquela frase famosa, né? Em vez de ser os Guardiões vão retornar, o lendário Senhor das Estrelas vai retornar. E é isso, assim, foi uma conclusão pra mim perfeita. Tô querendo rever de novo, apesar de ter muitas cenas tensas ali no filme. Mas é isso. Obrigado por assistir e até a próxima.